Hello guys! So, the last part that was missing, a última parte que estava faltando do nosso vídeo é o comecinho da nossa unidade 8, né? Que a gente vai comparar o Simple Past com o Past Continuous. Pessoal, é revisão. Já tivemos isso no sétimo, simples e fácil. É uma revisãozinha, mas que é importante ser dada, a gente não pode esquecer, tá? Então vamos lá, pessoal. Simple Past. O Simple Past ele é dividido em dois tempos não, né? Em duas abas, né? O ED, que são os verbos, ó, vou completar aqui com vocês. Regular. Se a teacher não errar, fica melhor ainda. Ó, regular. Então, são os verbos regulares e aqui os irregulars. Ok? Então, são os verbos regulares e os irregulares. Beleza. Os verbos irregulares, eles têm uma formação diferente dos verbos regulares. Por quê? Os verbos regulares, eles têm a característica de terminar em ED. Então, dá uma olhadinha. Look, wash, call and play. Catch. Todos esses verbos sem ED, eles são Simple Present. Uma vez que eu adiciono ED, esse verbo passa a ficar no passado, tudo bem? Se você procurar esses verbinhos aqui na sua lista de verbinhos irregulares, eles não vão estar, tá bom? Porque os verbos regulares, eles não constam na lista, porque apenas os verbos irregulares que constam nessa lista. Por que eles são chamados de verbos irregulares? Porque eles mudam toda a sua forma. Vocês lembram do ano passado, quando eu ensinei para vocês o plural of nouns, o substantivo, o plural dos substantivos? Eu falei que tinha os verbos irregulares, os substantivos irregulares, que eram aqueles que mudavam a palavrinha. Então, por exemplo, foot ficava feet. Essas são palavras irregulares. A língua inglesa tem, né, como carro-chave, falar que o verbo ou a palavra que muda totalmente da regra, que saia de alguma regra, ela é chamada de irregular. Então, como eu tenho aqui, por exemplo, o verbo go, como eu mudo para o verbo went, tá vendo que eles não são nada parecidos? É diferente de eu falar que looked e look, eles são parecidos, o que muda é a terminação, né? Mas aqui eles mudam inteiros, então esta mudança é chamada de verbos irregulares. Have vira had, buy, bought, sing, sang, drink, drank, e assim por diante. Teach, taught. Tudo isso são verbos irregulares, que se você olhar na lista, eles vão constar, tudo bem? E qual que é o auxiliar? Bom, se no Simple Present eu uso o do e o does, no Simple Past eu uso o did. Mas lá no Simple Present, o do eu uso para I, we, you and they. E o does eu uso para he, she, it. Aqui eu uso did para quê? Para todos. Não se esqueçam, não tem divisão. É muito mais fácil o Simple Past do que propriamente dito Simple Present, porque você não tem essa divisão. A teacher até colocou aqui, ó, auxiliar did, passado, né? Do e does, e a negativa didn't. Ó, eu posso usar ele no I, we, you, he, she, it, we, you and they, tá? Eu uso em todos os pronomes, diferente do Simple Present, tá? I went to the park. Então, eu fui ao parque. Aí, eu tenho que falar a negativa, eu tenho que adicionar o meu auxiliar na negativa e eu automaticamente mudo o meu verbo, assim como no Simple Present. A gente não fala she likes e depois você fala she doesn't like. Você tira esse S, aqui é a mesma coisa. O verbo vai voltar para o infinitivo no presente. Então, ó, I didn't go to the park. E aqui o auxiliar, ele vai lá pra frente. Did I go to the park? Tudo bem? Mas, Pro, não tô entendendo. Por que você tá fazendo essa revisão? Porque nós temos a diferença, sim, do past continuous, tá? Porque aqui são fatos que ocorreram no passado. É uma ação que terminou e ela começou e terminou. Então, quando você fala eu fui ao parque, tudo isso aconteceu em algum momento do passado. Ela teve um começo e ela teve um final. Mas eu tô falando que aquilo aconteceu. No past continuous, eu tô dando ênfase quando isso ocorreu.
ou que tempo isso ocorreu. Em alguma parte do passado isso ocorreu. Então, eu tô querendo dar a ênfase na duração dessa ação. Então, olha só. O que eu preciso para fazer? Pronoun, que é o verbo, que são essas palavrinhas aqui, né? I, we, you, são os pronomes. Então, você vai usar o pronome mais o verbo to be no passado. Puxa, não lembro. Bom, tá aqui, ó. I, he, she, it, was. We, you and they, were. Embaixo eu pus só para vocês lembrarem, tá? Negativa de was, wasn't. Negativa de were, weren't. Mais o verbo principal, mais o ing. Para vocês olharem, eu pus da mesma corzinha, tá? Então, olha só. They were, porque é they were, certo? Tá aqui, ó. They were. Então, they were playing video game yesterday. Eu tô querendo dizer que em algum momento do passado eles estavam jogando. E essa ênfase é na duração, tudo bem? Eu não tô falando quanto tempo durou, mas eu tô falando que em alguma parte do dia, de ontem, em algum momento durante aquelas horas ou daquele período, eles estavam jogando videogame, tá? É diferente do que eu falar I played yesterday. Eu joguei ontem, quando? X, foi ontem, mas quando? Aqui eu tô falando que em algum momento eu joguei e durou um tempo. Não falei quanto tempo, mas durou um tempo. Essa ação é contínua, tá? Ó, they weren't playing video game yesterday, tá? É só você pôr o verbo to be no passado na negativa. E aqui, were they playing video game yesterday? A situação é, a teacher vai pôr a mãozinha, que eu sempre ponho. Se eu tiver só isso aqui, verbo to be mais ing, eu tenho continuous? Não. Se eu tiver só o simple past, o verbo to be no passado, eu tenho o past continuous? Eu preciso das duas estruturas. Os dois precisam caminhar juntos. Were ou was, mais o verbo no ing. Tanto faz se é afirmativa, negativa ou interrogativa. Não muda a estrutura, tá? Were playing, weren't playing, were playing. Tá aqui, ó. Tá vendo que a estrutura é a mesma? Tá? Não importa se é afirmativa, negativa ou interrogativa, ele se mantém. Tudo bem? Essa foi a nossa aula de hoje. Revisão Simple Past com Past Continuous. Eu sei que vocês querem mais em próximos vídeos.